Fala galera, uma boa tarde para todo mundo, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, aquela aula esperta, aquela aula de segunda-feira que a gente fala sobre fibra, sobre projeto FTTH, sobre splitter, sobre ferramentas para aferição de sinal, enfim, aquele tipo de aula com conteúdo que a gente usa de fato no dia a dia, aquela aula que eu trago a parte teórica, eu trago a prática, a experiência e mostro para você como fazer na prática com a ideia de realmente ajudar, auxiliar, fazer você ganhar tempo no seu dia a dia e fugir daquelas roubadas, daquelas coisas que a gente escuta por aí, que a gente sabe que não é verdade. Tem muito conteúdo ruim por aí, galera. Tem muita gente ensinando vício, ensinando coisa que está errado, dizendo para você faça assim que vai dar certo. Então a gente tenta sempre trazer um conteúdo aqui que tenha um fundamento, beleza? E hoje é uma aula muito boa, apesar que toda aula eu falo que é uma aula boa, eu sou suspeito para falar isso, mas é uma aula que a gente vai falar de projeto sem fazer projeto propriamente dito. Às vezes a gente acha que para aprender a fazer projeto a gente tem que debruçar na mesa e começar a desenhar, mas a verdade não é essa. Antes de fazer projeto, muita coisa tem que acontecer antes da gente fazer o desenho propriamente dito. Então a ideia de hoje é falar sobre esse processo do projeto, esse processo da idealização, que é quando a gente tem a ideia de construir uma rede em algum lugar, até chegar no momento que de fato a gente vai começar a ativar clientes. Tem um ciclo muito longo entre esses dois mundos, digamos assim, e se a gente não respeitar cada uma dessas etapas, se a gente pular alguma dessas etapas, tem mais chance de coisas erradas acontecerem ou coisas que vão dar problema no futuro. Não é porque algo está funcionando agora que está certo e que vai funcionar assim por muito tempo. Pode ser que no meio do caminho comece a dar problema e aí a gente escuta aquela frase assim, poxa, minha rede funcionava perfeitamente, começou a dar problema agora. Não começou a dar problema agora. O problema começou a aparecer, mas o problema já existia há muito tempo, talvez porque você pulou uma etapa, porque você esqueceu de uma etapa, porque você não sabia que tinha uma determinada etapa. Isso é normal acontecer porque, vamos lá, a grande maioria dos provedores, a mesma pessoa faz um monte de coisa. Tem que mandar comprar material, tem que fazer o projeto, tem que acompanhar a instalação, tem que lançar o cabo, tem que fazer fusão. E aí no meio do caminho pode ser que a gente se passe em alguma coisa. Então a ideia de hoje é: pega um papel e uma caneta, anota essas etapas, entenda o porquê dessas etapas e aí sim a coisa vai ficar muito clara, vai ficar muito fácil de entender qual é a importância de cada uma dessas etapas. Então hoje, além de te demonstrar quais são as etapas, eu também vou te trazer exemplos. Eu vou te mostrar na prática o que você faz em cada uma dessas etapas e o porquê também respeitar essas etapas. Claro que no dia a dia pode ser que você tenha que adaptar, colocar mais uma etapa, fazer duas etapas em paralelo. Então o nosso bate-papo de hoje vai ser exatamente sobre isso. E lá no final a gente vai fazer aquele tira dúvidas pelo chat. Você coloca lá sua dúvida, eu vou tirar as suas dúvidas sobre a nossa aula de hoje sobre projetos FTTH. Bom, vamos lá. Por que eu preparei essa aula? Eu sempre gosto de me justificar, digamos assim, do porquê dessa aula. Eu gostaria que você entendesse o porquê da aula, para você entender se essa aula é para você, se vale a pena você assistir essa aula até o final, ou se você para por aqui porque você não acredita que é assim que se faz ou assim que se pensa, e você pode aproveitar o seu tempo para fazer outras coisas. No dia a dia acontece uma coisa bem interessante, né? Eu estou à frente de projetos, eu tenho os meus cursos, os meus alunos e eu respondo também as mídias da Fiber School. Então, quando a galera manda uma dúvida sobre sinal, sobre potência, sobre projeto, eu respondo essas perguntas por lá também. E tem uma coisa que me preocupa muito nessas respostas, é que a grande maioria não procura entender o porquê das coisas, mas sim a resposta crua, digamos assim, aquela receitinha de bolo, aquela receitinha pronta de bolo, aquela resposta pronta, né? Aquela resposta do tipo assim, poxa, posso colocar 16 caixas no ramal? Menos 20 é um sinal bom? Posso botar um splitter de 1 para 4 e 1 para 16? Posso botar um splitter de 1 para 4, 1 para 2 e 1 para 8? Esse tipo de resposta. E quando a gente recebe uma resposta pronta, digamos assim, a gente simplesmente sai replicando aquilo sem saber o porquê das coisas, isso é algo muito perigoso. Muito perigoso mesmo, porque daqui a pouco você tem uma situação um pouquinho diferente e essa resposta já não serve mais para você. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer um projeto com erro, vai desenvolver uma rede, um projeto com erro,
ou você vai pensar o porquê das coisas, vai adaptar e fazer uma alternativa, a melhor alternativa. Então, esse é o objetivo da ideia de hoje, explicar porquê das etapas do projeto e aí sim, entendendo o porquê, começar a executar as etapas, adaptar alguma etapa, enfim, mas entendendo o porquê fica muito mais fácil da gente compreender. Essa aula, quando eu montei ela ficou bem extensa, mais do que eu esperava, então eu tenho a minha colinha aqui com tudo que eu quero passar para você, de vez em quando eu vou dar uma espiada aqui e aí eu tenho certeza que eu vou passar todo o conteúdo para você. E esse conteúdo ficou longo pelo seguinte, quando a gente fala de projeto, a gente tem muita liberdade de desenhar conforme aquilo que a gente acredita. E uma coisa que eu falo no curso do Projetos é o seguinte, poxa, se eu pegar uma cidade, uma área, definir lá todas as premissas do projeto e entregar para 10 projetistas, eu tenho certeza que eu vou receber 10 projetos diferentes. Cada projetista vai fazer o seu desenho com uma coisinha um pouquinho diferente. E não vai ter um projeto que está errado ou um projeto que está certo. Tem projetos que têm algumas preocupações, que seguiram uma linha de raciocínio e que a rede vai funcionar. E tem outros projetos que pensam diferente. O projetista pensou um pouquinho diferente e no final das contas vai funcionar e vai dar tudo certo. Claro, supondo que tecnicamente falando todo mundo fez aí o seu tema de casa e seguiu as regras do jogo como tem que seguir. Só que o ponto é, cada projeto vai ser um pouquinho diferente. Então quando você pega lá um projeto pronto, poxa, consegui fazer o download de um projeto em AutoCAD, de um projeto FTTH e vou fazer meu projeto igual. Poxa, legal. Só que aquele projeto, ele não vai se adaptar 100% à sua realidade. E talvez você simplesmente copiar a mesma coisa que foi feito não vai ser a solução ideal. Pode ser que falte porta, pode ser que sobre muita porta, pode ser que sejam poucas CTOs, muitas CTOs, pouca fibra, muita fibra. Você usou balanceado, mas poderia ser desbalanceado. Enfim, muita coisa pode acontecer. De novo, vamos voltar ao porquê das coisas. Vamos entender então o porquê das coisas para adaptar a nossa realidade, adaptar o nosso dia a dia. Tá? Bom, o que vai girar nessa? O que essa aula vai girar? Em torno de quê? Eu comentei lá no início, e eu realmente acredito nisso, que para desenvolver um projeto existe um ciclo. Nossa, um ciclo bem grande, que eu chamo da idealização até o momento da gente começar a ativar os nossos clientes. E a gente vai pulando nesse ciclo, etapa por etapa, cumprindo etapa por etapa. Eu só posso entrar na etapa 2 quando eu cumprir a etapa 1. Eu só posso entrar na etapa 3 quando eu cumprir a etapa 2. E assim a gente vai indo, para evitar que a gente tenha retrabalho ou que a gente tenha problemas na nossa rede. E no meu entendimento desses 10 anos, 11 anos praticamente de FTTH, é que a gente tem algumas etapas que são fundamentais. Pode ser que aconteça alguma outra etapa no meio do caminho, alguma adaptação, mas tem algumas etapas que eu considero básicas, que todo mundo deveria cumprir, todo mundo deveria respeitar essas etapas, que são as etapas que a gente vai abrindo aqui no decorrer dessa aula. A primeira etapa é uma etapa de análise, ou também chamada de pré-projeto. É uma etapa que serve para a gente entender onde será construído, como será construído, qual será o tamanho, em quanto tempo será construído, enfim, são as expectativas, digamos assim. A gente reunir as expectativas, fazer uma análise e começar a ter algumas informações para desenvolver o nosso projeto. Todo projeto ele é embasado em informações. A gente nunca faz um projeto sem um embasamento, sem um estudo. O projeto não é o desenho, o projeto é algo pensado, é algo planejado, a gente já vai abrir um pouquinho mais sobre isso. Depois dessa primeira etapa, que é a etapa de análise ou etapa de pré-projeto, a gente entra na próxima etapa, que é a etapa do projeto propriamente dito. É o planejamento, é o projeto. É a gente entender como vai ser feito, já pensando no traçado e de fato começar a desenhar as coisas. E olha só que legal, se eu entendi como vai ser feito, eu já tenho premissas antes de começar a desenhar, poxa, vai ser muito mais assertivo o meu desenho. Esse é o ponto, evitar retrabalho. Vai ser muito mais assertivo, a gente vai evitar erros no nosso projeto. Depois dessa segunda etapa de projetos, que a gente vai falar também bastante, entra por fim a etapa da construção. Poxa, entendi a área, fiz o meu projeto, agora a gente vai construir a nossa rede.
Dentro da etapa de construção tem um monte de coisas assim que a gente vai falar sobre o processo de construção, de etapas que podem acontecer em paralelo, de etapas que não podem acontecer, que tem que ser etapa 1 a 1, a gente vai falar bastante sobre isso. Rede construída, chegou o momento de certificar a nossa rede, que é ter certeza se tudo está ok, como deveria estar, como diz o projeto, seguindo boas práticas, e aí sim a gente entra na próxima etapa de ativação de clientes. Então esse é o caminho ideal, todo esse caminho, todo esse ciclo. E essa aula é baseada nisso: análise pré-projeto, projeto, construção, certificação e ativação de clientes. É disso que se trata a aula de hoje, tá, galera? A gente vai passar por todo esse mundo aqui, por todas essas etapas. Para quem já é aluno da Fiber School, para quem já é aluno do meu curso de projetos, essa aula ela é baseada no método 3Ps da Fiber School. Há muito tempo a gente desenvolve já projetos seguindo essa metodologia. E nós criamos, na verdade, essa metodologia que nós chamamos de método 3Ps, que é uma metodologia que o primeiro P vem de pesquisa, que é justamente essa análise, esse pré-projeto. O segundo P é a parte de planejamento, que é realmente entender como vai ser construído, se organizar antes de construir. E depois o terceiro P, que é o projeto, é começar a desenhar propriamente dito. Então a aula é baseada no método 3Ps da Fiber School, porém eu fui um pouquinho mais além. Vou falar de construção da nossa rede, de vários tipos de projeto, certificação da nossa rede também, para então chegar na etapa de ativação dos nossos clientes. Essa aula tem uma coisa muito importante também que eu queria deixar claro desde o início, assim como qualquer projeto, não é uma aula de ferramentas, até porque a gente vai falar de tipo de projeto e não de ferramentas para fazer projeto. Então a gente vai falar, por exemplo, de projeto, o diagrama de emendas da rede. Poxa, o diagrama de emendas da rede pode ser feito no papel, pode ser feito no Excel, pode ser feito no PowerPoint, pode ser feito no software pago, pode ser feito no AutoCAD, enfim, não tem limite. A gente pode fazer um diagrama de emendas em qualquer software, então não faz sentido eu falar de software aqui. Claro que eu vou trazer alguns exemplos. A gente vai falar de projeto de compartilhamento? Sim, vamos falar de projeto de compartilhamento. Projeto FTTH? Sim, está em pauta também projeto FTTH. Mas a gente não vai associar um determinado projeto com um tipo de ferramenta. Essa é uma coisa que eu gostaria que você separasse aí na sua cabeça, o tipo de projeto com ferramenta. São duas coisas totalmente diferentes. Bom, essa aula também, eu estou ainda na parte introdutória, tá, galera? Estou justificando ainda o como vai ser essa aula e o porquê dessa aula, tá? E o que eu me preocupei muito ao montar essa aula é de trazer situações que não dão certo, ou de olhar para aquelas coisas que não dão certo, para que você não caia nessa furada de repetir uma coisa que não deu certo com alguém. Nesses muitos anos, eu já nem gosto mais de contar quantos anos eu estou fazendo projetos FTTH, porque o tempo voa, né? E a gente percebe que o tempo vai passando para a gente também. Mas nesses anos de projeto FTTH, 11 anos, eu percebi que muitas pessoas têm dificuldade em fazer projeto, e eu comecei a entender o porquê. Porque a gente começa a pesquisar para fazer projeto, e aí a gente se depara com uma enxurrada de informações. Poxa, sinal, balanceado, desbalanceado, 1:8, 1:16, cabo de tubo luz único, cabo multitubos, backbone, derivação, EPON, GPON. E aí a gente vai montando aos poucos tudo isso na nossa cabeça, a gente vai organizando essas informações na nossa cabeça. E aí quando a gente vai desenhar o projeto, você acha assim, poxa, cara, legal, estou preparado para fazer projeto, começa a fazer o projeto, não sai do lugar. Não sai do lugar. Isso aconteceu por muito tempo comigo. Eu comecei a fazer projetos FTTH e não tinha treinamento de projeto FTTH. Existiam poucos materiais para a gente fazer as redes FTTH. E aí a gente ficava patinando, tropeçando, a coisa não ia para frente. E eu fiquei um pouco mais tranquilo quando eu percebi que isso não acontecia só comigo, acontecia com todo mundo. E eu demorei um pouquinho de tempo para entender que as pessoas não conseguiam fazer projetos FTTH porque queriam fazer tudo de uma vez só. Ou seja, eu desenhava o projeto passando um backbone, definindo quantas vias ia ser o backbone, já colocando o splitter, qual a fibra eu ia utilizar, se ia ser balanceado ou desbalanceado, e ao mesmo tempo ainda já de olho no sinal, qual o sinal que eu ia ter em uma determinada caixa. Então eu passava às vezes um dia inteiro para desenhar um ramal.
Depois, no outro dia, desenhava 2 a mais, no outro dia 3 a mais, no outro dia mais 2 a mais. E aí, quando eu estava na metade do projeto, acabava a fibra do backbone. Eu olhava para o projeto, poxa, eu podia ter feito diferente lá no início. Aí tinha que voltar no início do projeto, alterar um monte de coisa do primeiro ramal, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, para chegar no ponto onde eu parei para continuar o meu projeto. Só que às vezes acontecia isso mais de uma vez no projeto. Daqui a pouco eu estava lá em 70% do projeto, olhava de novo para o projeto, poxa, devia ter feito diferente. Vai lá o Machado, apaga o projeto, refaz o projeto. E vamos lá, eu fiquei tranquilo porque isso não acontecia só comigo. E aí quando eu entendi que parou de acontecer porque eu tinha uma metodologia, eu pensava muito antes de começar o desenho, eu comecei a mostrar isso para as pessoas. Poxa, cara, vamos pensar para depois fazer o desenho. E é o que eu faço nos meus cursos, é o que eu ensino todo mundo a fazer e é a pegada também dessa aula aqui também, galera, a gente pensar antes de fazer o projeto. Botar muita energia no e se, pensar, desenhar, esboçar, fazer continha antes de desenhar. Porque o desenho toma tempo e o retrabalho toma muito tempo também. E essa história que eu contei, eu tenho certeza que já aconteceu com muita gente também. Você já fez projeto? Já tentou fazer um projeto? Já deu os seus primeiros passos? Ou já entregou um projeto e foi fazendo tudo ao mesmo tempo? Eu tenho certeza, foi difícil. Travou, teve que refazer, voltou desde o início, perdeu tempo refazendo as coisas. E isso é ruim para todo mundo, né? Tempo, a gente tem, o tempo ele é finito. A gente tem um determinado tempo para desenvolver as coisas e ter que repetir é um problema. Bom, vamos lá então, galera. Depois dessa aula gigantesca de introdução para justificar a aula, né, o porquê da aula e a pegada que vai ser a nossa aula de hoje, a gente vai entrar no primeiro ponto, na primeira etapa, nesse ciclo de idealização até ativação dos nossos clientes, que é a etapa de análise de onde a gente vai fazer um projeto FTTH e do nosso pré-projeto. Nessa aula aqui, eu já estou pulando uma análise que é a análise de comercial, é análise de mercado, se eu vou atender um bairro ou não vou atender aquele bairro, se financeiramente vale a pena, não vale a pena, qual é a classe econômica daquele bairro. Eu vou pular essa etapa porque seria uma aula só de análise comercial e não é a proposta aqui. Eu estou partindo do pressuposto que já foi definido que vai ser atendido um determinado bairro de uma determinada cidade. Comercialmente, vale a pena. Depois que eu sei que comercialmente vale a pena, a gente faz então a análise e o pré-projeto da nossa área. O que a gente precisa entender nessa análise? Vamos pensar nisso assim, poxa, o que eu preciso entender nessa análise? Eu preparei uma telinha aqui de Google, uma área aqui do Google Earth para a gente navegar um pouquinho e discutir sobre isso. O primeiro ponto é o seguinte, na análise, o que tem que ficar muito claro é que a gente vai entender o máximo possível de informações daquela determinada área para depois a gente partir para a próxima etapa, que é o projeto propriamente dito. Então, o que eu considero básico, mínimo, da gente entender de uma determinada área? Primeiro ponto, eu gosto muito, e tudo que eu ensino de fato eu faço nos meus projetos já há muitos anos. Primeiro ponto é definir qual é a área que nós vamos fazer o nosso projeto. Nenhum projeto ele nasce para a cidade inteira, a menos que seja uma cidade pequena, aí tudo bem. Agora, quando a cidade é grande, o ideal é dividir o nosso projeto em várias etapas. Até porque no desenvolvimento do projeto você pode desenvolver uma etapa, pensar, analisar, se dedicar àquela etapa, entregar aquela etapa pode pular para a próxima etapa de construção da rede e aí você pode pensar na próxima etapa. Então você consegue botar energia em cada uma das etapas. Lá por 2012, eu fiz um projeto para 24 mil portas. Eram várias cidades. E eu tive essa dificuldade porque, como envolvia financiamento, eu tinha que fazer todo o projeto, levantar todos os custos e entregar de uma vez só. Cara, isso foi muito difícil porque tinha que se dedicar a uma etapa e eu não podia ter uma etapa para 24 mil portas. Agora eu vou posicionar caixas, por exemplo. Poxa, eu não vou posicionar caixas para 24 mil portas para depois lançar os cabos para 24 mil portas. Então eu comecei a dividir por fases, por cidades. Ó, vou botar energia nesse aqui, e aí aos poucos foi entregando e ficou muito mais fácil. Então minha dica é, divide por fases. Até porque
você tem outras atribuições também que você faz no seu dia a dia. Então, se você dividiu por fases que cabem numa janela de 1 hora do seu trabalho, cara, é fácil 1 hora se dedicar só àquilo, pegar o computador, se dedicar só àquilo, largar o WhatsApp de canto, enfim, se esconder para as outras pessoas não te procurarem, não te interromperem e você focar naquilo que você está fazendo. Então, o primeiro passo é área. Definir a área aqui no meu Google e eu já sei, por exemplo, que eu vou atender essa área aqui. Qual a próxima etapa? Eu vou até fazer a anotação aqui das etapas que a gente está falando. Então, o primeiro ponto é definir a área. Legal, área definida. Próximo ponto é o seguinte, eu preciso entender quantas portas eu pretendo construir nessa área. Importante, na etapa de análise, a gente está antecipando coisas que a gente acredita. Na etapa de projetos, às vezes acontece, a gente está desenhando o nosso projeto, olhar para a premissa, aquela análise e a gente identificar um erro. Aí a gente vai ter que voltar para a análise, ajustar, entender e depois continuar o projeto. Então eu defini a área, legal. Depois é a quantidade de portas. E aí para isso, até vou anotar aqui, ó, quantidade de portas. E aí para isso eu vou voltar lá na minha área e eu tenho várias formas de fazer isso. Eu posso contar quantas casas tem, eu posso mandar alguém para a rua para contabilizar isso fisicamente, quadra por quadra, eu posso fazer isso por imagem, aí cada um vai do jeito que fica mais confortável, digamos assim. Mas o importante é saber quantas casas tem na área que você definiu. Aqui na minha área, vamos supor que eu defini que tem 1.300 casas. 1.300 casas nessa área onde a gente vai fazer os nossos estudos aqui. É uma área hipotética, né? É algo aleatório para a gente colocar aqui no nosso conteúdo. Não é um projeto real, digamos assim. Então vamos lá, 1.300 áreas, 1.300 casas eu tenho na minha área. Beleza. Outra coisa que é importante na análise projeto, a gente entender, é também a quantidade de caixas que nós vamos usar. É legal a gente saber a quantidade de caixas e também se a gente vai trabalhar com caixa de 1:8 ou 1:16. Definir se vai trabalhar com caixa 1:8, 1:16 não é um bicho de 7 cabeças não. Dá para definir antes de fazer o projeto. Claro que se no projeto você viu que definiu errado, vai ter que voltar, vai ter que entender e ajustar. Mas vamos supor que eu já fiz esse estudo e tem uma aula aqui no YouTube que mostra como fazer o estudo se é caixa 1:8 ou caixa de 1:16. E vamos supor que eu defini que eu vou trabalhar com CTOs de 1:16. Nessa área aqui eu defini que eu vou trabalhar com CTO de 1:16. Ok. Se eu vou trabalhar com CTO de 1:16, eu já consigo ter uma ideia de quantas caixas eu vou usar no projeto. Por exemplo, olha a conta que eu vou fazer. Eu tenho uma área, a nossa área aqui, ela é uma área com 1.300 casas. Mas eu não vou construir uma rede para 1.300 casas. Eu vou construir uma rede com mais ou menos 30% de taxa de ocupação. Poxa, então são 1.300 casas e eu quero construir uma rede para 30% de taxa de penetração, significa que a minha rede ela vai ter mais ou menos 390 portas. Se eu tenho uma rede com 390 portas no meu estudo, não estou fazendo projeto ainda, e eu vou trabalhar com CTO de 1:16, significa que eu vou ter 24 ponto alguma coisa caixas de 1:16, caixas de atendimento de 1:16. Então vamos arredondar aqui que a nossa quantidade de CTOs, ela vai ser igual a aproximadamente, tudo aproximado, porque não é projeto, aproximadamente 24 caixas. Eu coloquei até errado aqui, ó, quantidade de casas e não de portas. Legal. 1.300, caixa de 1:16, 24 caixas. Se eu tenho 24 caixas, CTOs, e eu defini que eu vou trabalhar com 64 clientes por porta-POM, eu sei que eu vou criar ramais com 4 caixas de 1:16. Então, 24 dividido por 4, a gente vai ter o número 6. Significa que eu terei quantidade de ramais, significa que eu terei 6
ramais. Se eu tenho 6 ramais, significa que eu tenho quantidade de POM, significa que eu tenho também 6 portas POM que eu vou utilizar na nossa rede. Legal. O que é mais importante também eu definir nessa etapa aqui? Bom, por boa prática, a gente já viu em algumas aulas e tem também aqui no nosso canal, a gente já viu que é bom não passar de 250 a 300 metros de distância entre uma caixa CTO e outra para a gente ter uma baixada boa, uma baixada de no máximo 150 metros. Isso significa então o seguinte, que se eu tenho 24 caixas CTOs e eu tenho uma distância máxima de 250 metros entre caixas, significa que eu vou ter 6.000 metros de fibra para interligar essas caixas. Eu tenho 6 km de derivação dos meus ramais. Então, eu vou colocar aqui 6 km de um cabo, por exemplo, de 6 vias. Eu tenho um cabo de 6 vias, um cabo ASU, ASF, ASRA, AS-Mini RA, enfim, algum cabo que seja de tubo luz único, mas eu tenho 6 km. Bom, vou precisar de um backbone, olha só. Se eu sei onde fica meu LT e eu vou ter um monte de ramal, eu posso simplesmente aqui fazer um desenho de um caminho qualquer aleatório, cruzando essa área inteira, e eu tenho aqui que eu vou usar mais ou menos 1 km de backbone. 1 km de backbone. Qual backbone eu vou usar? Poxa, eu preciso de 6 vias, são 6 a mais, eu posso usar um cabo de 12 FO. Vai sobrar 6, eu posso dobrar o meu projeto. Ah, dobrar não serve, eu quero mais. Eu posso colocar 24 vias. Vai conforme aquilo que você acredita para o seu projeto. O que mais eu já sei aqui? Eu já sei que eu vou precisar de um DIO, por exemplo, de 12 FO, porque o meu backbone é 12 FO. Ah, Machado, eu quero deixar uma reserva no meu DIO, eu quero botar de 24 portas. Beleza, bota 24 portas, tá tudo certo. Agora o que eu quero mostrar para você, a parte mais importante dessa primeira parte da aula é o seguinte. Olha quanta informação eu tenho olhando para uma tela e fazendo uma análise, sem fazer o desenho propriamente dito. E com essa quantidade de informações aqui, eu consigo criar uma estimativa de investimento de materiais. Poxa, eu sei quantas CTOs, eu sei quanto mais ou menos de cabo, eu sei quais cabos eu vou utilizar, eu sei quantas portas POM, eu sei quantas OLTs, eu sei quantos splitters de primeiro nível, se for uma rede balanceada aqui, um para 4, um para 16, eu sei disso tudo. Então eu consigo montar uma estimativa financeira também. Então olha só, na etapa de pré-projeto, de análise, eu consigo estimar tudo isso, inclusive os custos. E aí se eu acho que está ok, eu acredito que é isso, eu tenho condições de bancar o investimento com esses materiais, agora eu vou para a próxima etapa, que é a etapa de projeto. Agora sim, a gente faz o projeto da nossa rede. Uma coisa importante de explicar para você também é o seguinte. No curso de projetos, eu vou mostrando essa linha de raciocínio aos poucos. A gente vai montando um projeto real. No curso de projetos, eu monto um projeto real mesmo, com todas as etapas. E aí, quando a gente vai montando essa linha de raciocínio, vai montando alguns esboços, vai chegando a esses números, quando a gente chega na etapa de projeto, a gente já tem uma ideia de como vai ser a nossa rede. A gente já viu por onde mais ou menos os cabos vão passar, onde mais ou menos as caixas vão ficar. E aí, quando a gente começa a desenhar, basicamente é validar algo que está na nossa cabeça. Aqui não é diferente. Quando a gente chega na etapa de projeto, não é diferente. A gente vai seguir aquelas premissas que a gente levantou na etapa anterior e vai ver se as informações fecham. Se alguma não fechar, volta na outra etapa, ajusta e continua fazendo. Bom, eu não vou fazer um projeto aqui, porque não é uma aula fazendo um projeto, a gente vai precisar de várias horas para isso, tem aula já sobre isso, então eu trouxe um projeto nessa área já pronto, na mesma área que a gente fez aquela primeira análise. O que eu tenho nesse projeto aqui? Eu tenho rota de backbone, que é essa linha verde, um cabo de 12 vias. Eu tenho a rota vermelha, que é a nossa derivação. Eu tenho as caixas, que o triângulo amarelo aqui são CTOs de 1 para 16. Eu tenho esse hexágono aqui, que é esse quase círculo aqui com 6 cantos,
que é uma caixa de emenda com splitter de primeiro nível, de 1 para 4. Isso aqui está tudo na legenda. Então eu já tenho aqui o projeto desenhado propriamente dito, o projeto FTTH propriamente dito. Tem vários tipos de projeto que a gente vai falar, mas esse aqui é o projeto FTTH propriamente dito. E esse projeto aqui, o projeto FTTH, seja no Google, seja no AutoCAD, seja numa ferramenta paga também, eu separei aqui uma ferramenta paga, deixa eu só achar aqui nesse monte de telas aqui, ó, eu separei também numa ferramenta paga que é no Ozemap, mas seja aonde for esse projeto, ele é a base para todos os outros projetos. Vamos lá, você já ouviu falar do diagrama de emendas, você já ouviu falar do cálculo de potência, você já ouviu falar do projeto executivo, você já ouviu falar do projeto de compartilhamento, e a base de todos eles, que a gente vai ver agora na sequência, a base é o projeto FTTH. O projeto FTTH, o que ele diz para nós? Ele diz quais são as rotas dos cabos, quais cabos a gente vai utilizar, onde nós temos as caixas, onde estão os postes, quais postes a gente vai utilizar. É isso que tem que ter um projeto FTTH. No projeto FTTH, a gente consegue já validar aquele quantitativo que a gente fez anteriormente. Poxa, deu 24 caixas mesmo? Deu 24. Deu 22. Deu 25. Tá tudo certo. Ah não, no projeto deu 40 caixas. Opa, de 24 para 40, tem muita caixa aí. Alguém errou no meio do caminho, na análise ou no projeto. Aí é importante dar um passo atrás, verifica e depois continua. Então, basicamente, o projeto tem isso. Poste, eu até vou ler na sequência aqui para a gente não se passar em nenhum detalhe, tá? Um projeto FTTH, primeiro ponto, a gente tem que saber as ruas. Onde estão as ruas? Para quê? Para definir as rotas. Para isso, a gente precisa também saber os postes. Então, eu preciso saber as ruas, os postes. Depois que eu tenho os postes, eu tenho as CTOs. Inclusive, essa ordem que eu estou te falando é a ordem que é o ideal você desenhar o seu projeto, você desenvolver o seu projeto, o seu planejamento. Ruas, postes, CTOs. Depois disso, eu já posso começar a colocar os meus hubs, os meus splitters de primeiro nível, agrupando os ramais. Depois disso, eu faço as rotas de derivação, que é justamente o cabo que vai agrupar esses ramais. Depois que eu tenho as rotas, eu já entendo qual é o melhor caminho do backbone para alimentar essas rotas. E depois disso eu consigo definir os tipos dos cabos. Então olha só, olha a ordem que eu te falei. É a melhor ordem para desenhar projeto do meu ponto de vista. Pega a cidade, pega a área, coloca as ruas, os postes, as CTOs, os hubs, as rotas de derivação, os backbones e aí sim os tipos dos cabos. Pum! Está feito o projeto FTTH. Muitos não têm nem essa etapa do projeto. É uma etapa básica, é o início de tudo, mas muitos não têm nem essa etapa do projeto. E para mim, o grande culpado disso é que às vezes a gente fica muito tempo procurando a ferramenta ideal para fazer o projeto e ela não sai do chão. O cara que vai lançar a fibra, muitas vezes não tem tempo de sentar na frente do Google e fazer o desenho ou usar um AutoCAD, baixar um AutoCAD, usar uma ferramenta paga também. Então eu acho que o grande vilão são as ferramentas. Só que em algum momento é importante, cara, senta, pensa e desenha. Cada uma hora que você pensar no seu projeto, eu te garanto, você vai economizar horas na rua, quebrando cabeça, definindo as coisas na rua, refazendo, trocando cabo, trocando caixa, trocando ferragem. Enfim, cada hora pensada vai economizar horas na rua, tá? Então, a base do projeto é o projeto FTTH propriamente dito. Depois do projeto FTTH, que é esse desenho aqui com poste, com rota, com caixa, com backbone e com o local do OLT, aí a gente entra num outro tipo de projeto que está na categoria dos projetos, ele complementa o projeto FTTH, que é o diagrama de emendas. Diagrama de emendas, diagrama das fusões, diagrama unifilar, diagrama multifilar, diagrama das emendas óticas, é tudo a mesma coisa. Esse documento, o diagrama de emendas, ele é um documento que nos diz qual fibra a gente vai fazer fusão com qual fibra. Imagina que você vai instalar essa rede aqui, ó, essa rede que a gente está vendo aqui na tela. Você vai instalar ela, tá? Beleza. E aí você lançou um cabo verde passando aqui na tela,
e você lançou um outro cabo vermelho aqui, você sabe que esse de verde é 12, esse aqui é 6 e o cabo está dentro da caixa. Legal! Mas o que você vai fazer dentro daquela caixa? Qual fibra você vai conectar no splitter? Vai ter splitter, não vai ter splitter? Qual fibra vai sair dessa caixa e vai alimentar as próximas caixas? Então o documento que diz isso é o diagrama de emendas. É esse documento. O diagrama de emendas, de novo, você não está amarrado a alguma determinada ferramenta. Assim como o projeto FTTH, você está livre para fazer em qualquer ferramenta, naquela ferramenta que você mais se familiariza, que você tem agilidade, que você domina ou que você tem. Você está livre para qual ferramenta você quer utilizar. Claro que quanto melhor a ferramenta, mais fácil vai ser fazer. Mais detalhes vão ter também. Tá? Então, para o diagrama de emendas aqui, eu separei o seguinte. Eu separei o primeiro diagrama em AutoCAD. Está aqui, em AutoCAD. É muito comum o diagrama de emendas em AutoCAD, porque muitos projetistas fazem um projeto no AutoCAD e entregam também o diagrama no AutoCAD também. Qual o problema do diagrama de emendas no AutoCAD? A rede no provedor é uma coisa viva, né? A gente vai aumentando a rede, fazendo modificação, lançando um cabo novo, botando uma caixa a mais. Então, muitas vezes o projetista entrega o projeto para o provedor constrói a rede fazendo a leitura do diagrama de emendas e do projeto no AutoCAD. Ok. Só que depois, quando tem alguma alteração na rede, dificilmente o provedor abre o AutoCAD e faz a modificação no software. E aí acontece aquelas coisas de a caixa 25, por exemplo, ela está diferente do que está no projeto, porque o diagrama foi feito no AutoCAD. Então o AutoCAD é uma ferramenta muito boa para desenhar diagramas, a gente consegue colocar um nível de detalhe aqui excelente no diagrama de emendas. Poxa, existem projetistas que fazem avião no AutoCAD, o que é fazer uma rede FTTH? É algo muito simples perto de fazer o projeto de um avião. Então a gente consegue botar um nível de detalhe muito bom aqui. Qual o problema? O problema é que a ferramenta é cara, para quem não tem, para quem vai usar só para fazer modificações e para consultar, acaba sendo uma ferramenta muito cara. E também é uma ferramenta chatinha de utilizar no dia a dia. Então, às vezes, você perde muito tempo utilizando o AutoCAD porque você não usa todo dia e você não tem a prática na ferramenta. Então, o diagrama ele pode ser feito no AutoCAD, mas ele pode ser feito em outros locais também. Eu já tinha uma outra aula que eu ensinei a fazer no próprio Excel, que é uma ferramenta mais fácil de lidar, mesmo não sendo para isso. E para essa aula de hoje eu preparei um outro exemplo, de novo, no software pago. A maioria dos softwares pagos, eles têm as mesmas coisas. Projeto, post, caixa, diagrama, isso todos têm porque é o básico da ferramenta de documentação. Se a ferramenta de documentação não tiver uma ferramenta para desenhar o diagrama unifilar, usa no Google, dá no mesmo, e você não precisa pagar a ferramenta. Então isso a maioria das ferramentas tem. Agora algumas têm cálculo de potência, outras não têm cálculo de potência. Algumas você documenta o cliente, outras você não consegue documentar o cliente. Algumas ela documenta a ocupação da caixa CTO, outras não documentam a ocupação da caixa CTO. Algumas são integradas com o sistema que controla o OLT, com o RP do provedor, outras não são. E aí você vai ter que decidir o que fica melhor no seu caso. Mas a ferramenta de documentação paga, na minha opinião, todas têm que ter isso aqui. O diagrama de fusões. É com o diagrama de fusões ou o diagrama de emendas que o técnico vai lá, vai montar a caixa. Então olha só a leitura desse diagrama. Esse técnico aqui, ele tem um cabo de 12 passando pela caixa chamada H1, nosso hub 1. Ele vai fazer uma sangria, eu sei que é uma sangria porque não tem nenhuma fusão aqui no meu diagrama, então ele vai fazer uma sangria, ele vai pegar a fibra 1, a fibra verde, ela vai quebrar a fibra verde e vai fazer a fusão da fibra 1 do cabo que vem do provedor e vai conectar, vai fazer a fusão com um splitter de 1:4. Nesse splitter de 1:4 vão sair 4 fibras que vão ter 4 fusões com um cabo de 6 vias iluminando a fibra 1 até a fibra 4, que é o que a gente tem no nosso primeiro ramal. Chega o cabo de 12, sai um cabo de 6, que é o nosso primeiro ramal. Quando chegar na primeira caixa desse ramal, o que vai acontecer? Sangria do cabo. Essas 4 fibras têm sinal, as outras duas, até a bolinha está em branco aqui. E da fibra 1 até a fibra 4 está pintadinha, então tem sinal. Nessa ferramenta aqui é assim, nos EMAPs é assim. E aí eu faço uma fusão
com um splitter de atendimento, nesse caso aqui um splitter de 1:16. Tá aqui. Então o técnico tem isso de toda a rede, o diagrama de emendas, seja na ferramenta ou seja no AutoCAD, para montar as caixas. As ferramentas de documentação e o AutoCAD também, o ideal é você exportar isso para imagem ou para PDF, para o técnico acessar do celular quando ele estiver no campo lá montando a caixa. Poucos técnicos levam um notebook e montam um notebook lá para fazer a leitura bem detalhada. A maioria vai no celular mesmo. Então é importante você gerar o PDF para ele poder fazer a leitura no celular. Há um tempo atrás eu acompanhei uma instalação e o técnico que montava a caixa lá era um técnico mais antigo, um técnico das antigas mesmo, e ele não conseguia se familiarizar muito bem com o celular e também não queria levar o computador para o campo. E aí ele anotava no papel. Então ele me contou que toda noite ele pegava lá papelzinho e desenhava, ele olhava o projeto e desenhava, eu vou abrir a caixa, vou pegar a fibra, vou botar um splitter, vou fazer uma fusão para cá, uma para cá, uma para cá. E ele estava me contando isso. Só que qual é que é o problema? Às vezes ele copia erro. Às vezes ele erra na hora de copiar e vai errar na hora de fazer no campo e não vai entender o que está acontecendo. Então, gera o PDF, gera uma imagem, manda para o técnico, porque ele não vai perder tempo no campo e você não vai perder tempo quando ele te ligar perguntando o que tem que fazer de fusão. Tá? Então, esse é o diagrama de emendas, esses são os exemplos de diagrama de emendas que eu queria te mostrar. Ah, Machado, como é que eu faço o download desses materiais aí? Eu tenho certeza que alguém já perguntou, que vai perguntar daqui a pouquinho. Como que eu faço o download? Daqui a pouquinho, quando a aula terminar, eu vou botar um link aqui embaixo desse vídeo. Vem aqui, dá um F5, faz download do material. Todo material que eu utilizar, ele vai estar disponível para você fazer o download também. Beleza? Pô, legal. Diagrama de emendas, falamos então da pesquisa, nós falamos do projeto, da pesquisa pré-projeto, nós falamos do projeto. Dentro do projeto, falamos do projeto FTTH, do diagrama de emendas, e agora é o cálculo de potência. É muito comum os técnicos se preocuparem em como usar o Power Meter, em qual botão apertar, como fazer o teste, só que nada disso adianta se não souber qual é o nível de sinal que tem que ter na caixa. Então, além do técnico ter um Power Meter bom, bem calibrado, tudo certinho, limpo, fechadinho aqui, ele precisa saber qual é o valor que tem que aparecer para ele. Porque se aparecer lá para ele menos 17 dBm e se aparecer menos 22 dBm, menos 24 dBm, o que diz esse valor se ele não sabe qual valor é para aparecer? Pode ser que uma rede que está com sinal de menos 24 dB é boa e está certo, porque era para ter menos 24. E pode ser que uma rede com menos 17 dBm não está certo, está com problema. Isso pode acontecer. E o cálculo de potência serve para isso, para a gente saber qual é o sinal que aquela caixa tem que ter, ou que aquela rede tem que ter. E aí sim, cálculo de potência em mãos, Power Meter em mãos, agora sim pode fazer a aferição do nível de sinal da rede. Tem que ter o cálculo de potência para fazer a aferição do nível de sinal. Claro que algumas redes, como por exemplo essa rede aqui que eu mostrei para você, essa rede aqui, poxa, o nível de sinal que a gente tem nesse projeto na primeira caixa e lá nas últimas caixas, ele vai ser um nível de sinal muito parecido, porque a rede é perto, é tudo parecido mesmo. Aqui é uma rede toda balanceada, é tudo splitter de 1:4 e um splitter de 1:16, o que muda aqui são distâncias e fusões, então o nível de sinal vai ficar muito parecido. Agora, quando a rede é grande, aqui é balanceado, aqui é desbalanceado, aqui é 1:8, aqui é 1:16, o nível de sinal das caixas é diferente, aí sim precisa mais ainda do cálculo de potência. O cálculo de potência, ele é um documento que vai nos auxiliar a entender se está certo o que a gente fez. Porque se eu desenhei uma rede, fiz todas as ligações e o cálculo de potência deu menos 26 dBm, poxa, menos 26, cara, pode ser que esteja no limite de não funcionar, inclusive está no limite de não funcionar. Então, com isso, eu sei que eu já tenho que mudar no projeto. No projeto. A equipe, quando vai construir a rede, vai fazer fusão, depois que fez as fusões, ele precisa saber se aquele menos 17 está certo ou se aquele menos 17 está errado. Se deu menos 22 e vai funcionar, poxa, será que não deveria dar menos 17? Esse é o ponto. Eu dei uma volta aqui, me enrolei um pouco, mas esse é o ponto.
né? A galera que vai fazer as fusões precisa saber. Então, é obrigatório fazer o cálculo de potência. É obrigatório fazer o cálculo de potência do pior caso. Poxa, considera as piores atenuações. Esse é o pior caso. Então, você disse que o nível de sinal daquela caixa vai ser menos 20, no pior caso. A equipe foi lá, fez as fusões e mandou uma foto para você com um sinal de menos 22. Poxa, menos 22 está pior do que o pior caso, então está errado. Tem que ir lá rever, tem que arrumar alguma coisa que não ficou boa. Porém, pode ser que a equipe vai lançar, vai fazer as fusões, vai te mandar uma foto com menos 17 dBm. E aí, o que aconteceu? Olha só, pode ser que eles fizeram tudo certo e que de fato é menos 17. E isso acontece porque a gente fez o cálculo no pior caso. Então é um plus se você calcular também qual o melhor caso e qual o sinal intermediário. E aí a equipe, quando vai construir lá, você vai entender se ficou no pior caso, se ficou no intermediário ou se ficou no melhor caso. Fazer o cálculo de potência não é uma coisa difícil, é muito fácil. É pegar a potência de transmissão da OLT, subtrair todas as atenuações e o valor final vai ser o nível de sinal. É potência de transmissão menos atenuação da rede, é o sinal que vai ter na caixa. Ou é o sinal do cliente, ou é o sinal da caixa de emenda, depende até onde você fizer o cálculo. Você que determina qual o sinal que você quer na rede. As ferramentas de documentação, algumas têm o cálculo de potência integrado. Então, por exemplo, se eu pegar aqui essa caixa aqui, ó, essa caixa de atendimento é a CTO 1.4. Então, se eu entrar nessa caixa, clicar na ferramenta de cálculo de potência e clicar no splitter, olha só, a ferramenta me deu todo o caminho por onde o sinal vai passar, mas ele me disse que o sinal que chega para esse splitter é de menos 3.94 dBm e o sinal que sai desse splitter de atendimento menos 17.64 no pior caso. Então tem ferramentas que fazem isso já para o projetista, já entregam o cálculo de potência pronto. Se não tiver, tem as planilhas para nos salvar. A gente não precisa fazer na mão toda hora. Tem as planilhas. Então, por exemplo, essa planilha aqui é uma planilha que diz qual é o sinal da rede também. No pior caso, no melhor caso e no intermediário. Essa planilha tem vários vídeos mostrando como utilizar ela. É só procurar aqui de cálculo de potência no nosso canal aqui no YouTube. Quem é aluno já baixou ela no curso também. Mas basicamente é só preencher os campos em amarelo que a planilha faz o cálculo. Ah, é um splitter de 1 para 4, 1 para 8, beleza, são 5 km. Não, são 10 km, troca para 10 km. Ah, o sinal atenuou um pouquinho mais aqui, beleza. Ah, Machado, não é 1 para 4, 1 para 8. Ele é... Fiz 1 para 8 e 1 para 16. Um splitter de 1 para 8 e um splitter de 1 para 16. O sinal médio já foi lá para menos 21 e o pior, menos 24.30. Enfim, baixa a planilha, dá uma navegada nela depois. Daqui a pouquinho o link dela está aqui. Mas é obrigatório fazer o cálculo de potência, é obrigatório calcular o pior caso e é um plus calcular o melhor caso, o sinal intermediário, e isso a planilha faz aqui para nós também. Legal. Projeto FTTH, diagrama de emendas, cálculo de potência. Você já ouviu falar do projeto executivo? Quem é mais das antigas ouvia muito isso, o projeto executivo da rede, o projeto executivo da rede. E aí muitas pessoas procuram o que é o projeto executivo e não acham. Mas o projeto executivo é um conjunto de projetos, de documentações, você viu que são vários projetos, né? Mas é um conjunto de projetos que, se você tiver todos esses projetos, você consegue fazer a construção da rede, consegue instalar essa rede. Então, o que é o projeto executivo? O projeto executivo aqui, nesse caso, é o projeto FTTH com o diagrama de emendas e com o cálculo de potência. Se você tiver isso, você geralmente consegue construir a sua rede. Geralmente você consegue com o conjunto dessas informações. Se você não tiver o cálculo de potência, problema. Se você não tiver o diagrama de emendas, problema também. Então, esse é o projeto executivo. É o somatório de todos os projetos do que você precisa para documentar a sua rede. Legal. Depois que eu tenho o meu projeto pronto, com um diagrama, com tudo, fiz todo o projeto, agora, se você for seguir por caminho ideal, o caminho legal, o caminho certo, agora você vai para o próximo projeto, que é
o projeto de compartilhamento, aquele projeto que você entrega para a concessionária de energia, você submete à concessionária de energia para ela avaliar se você pode construir a rede ou não, ela autorizar você a construir a rede ou não. O certo é todo mundo fazer o projeto de compartilhamento, submeter à concessionária, receber a aprovação para depois construir a rede e começar a pagar aluguel de poste. Só que muitos não fazem. Porque tem que pagar aluguel de poste, porque é demorado, porque é difícil, porque não tem quem faça, por N motivos que não vem ao caso aqui. A ideia aqui não é discutir se você tem que fazer ou não tem que fazer. Você decide, o certo é fazer. Se você quer tudo legal, faça. Se você vai assumir um risco não tendo a sua rede legalizada ou vai legalizar depois, ok. Entenda então o que é esperado de um projeto FTTH, siga as regras do que a concessionária determinou, faça o seu projeto pensando nessas regras, mesmo que você não vá fazer o projeto de compartilhamento agora, e quando puder, você faz o seu projeto de compartilhamento para poder dormir tranquilo, para ter finais de semana tranquilo também, sem se incomodar. O projeto de compartilhamento é uma coisa que muitas pessoas pesquisam e é ruim achar material sobre projeto de compartilhamento. E aí, toda hora que alguém vem me perguntar informações, eu tenho que dar um monte de explicações para a pessoa entender o porquê que não tem um curso de projeto de compartilhamento, o porquê que não tem uma aula que ensina a fazer projetos de compartilhamento. Porque para fazer projeto de compartilhamento é uma soma de várias habilidades, assim como o projeto FTTH. Tem muitas coisas que você precisa aprender para fazer um projeto de compartilhamento. E o pior de tudo é que para cada concessionária é um pouco diferente. Então, se você vai fazer projeto de compartilhamento, por exemplo, para a Celesc, poxa, a Celesc, que é aqui em Santa Catarina, você precisa aprender um conjunto de regras que ela obriga, que você respeite para fazer o seu projeto. Se você for fazer o seu projeto FTTH para o norte ou nordeste, onde tem a Energisa, por exemplo, Energisa tem em São Paulo também, se não me engano. Mas se você vai fazer em algum lugar onde tem a Energisa, você precisa aprender as regras da Energisa, que muitas é diferente de Santa Catarina, que é diferente do Rio Grande do Sul, que é diferente para São Paulo, que é diferente para Mato Grosso. Então, por isso que você não vai encontrar um curso de projetos para compartilhamento. E aí, agora eu quero explicar o que é e o que tem que ter no projeto de compartilhamento. Então, o projeto de compartilhamento é um projeto que diz onde estão os postes, onde você vai colocar as caixas, onde você vai passar as suas rotas, quais cabos são em cada rota e qual é a força que esse cabo vai exercer sobre os postes, o cálculo da carga do cabo sobre o poste. A concessionária ela quer saber isso. Para quê? Para liberar você a construir a sua rede na infraestrutura dela, para ter certeza que não vai estragar a infraestrutura com a rede que você colocou e também para te cobrar aquele valor de aluguel por poste. Ela quer saber se você vai usar 100, 200 ou 500 postes. E aí combinar o valor de aluguel por poste para começar a passar um boleto para você todo mês para pagar o aluguel. O projeto de compartilhamento, ele nunca ele pode ser feito antes do projeto FTTH. Porque no projeto FTTH é onde eu defino as rotas dos meus cabos. E no projeto de compartilhamento é aquele momento que eu legalizo essas rotas junto à concessionária. Se eu fizer primeiro o projeto de compartilhamento com algumas rotas, pode ser que depois no projeto FTTH eu tenha que usar rotas diferentes. E aí você tem um projeto que não diz, que não é verdade, digamos assim. Você botou na concessionária algumas rotas e está usando outras rotas. Você não está legal, você está pagando aluguel de poste, mas não está usando aquele aluguel, aquelas rotas que você pagou. Então sempre vem depois do projeto FTTH, onde a gente define as rotas. O projeto de compartilhamento não tem um padrão. Cada concessionária tem o seu padrão diferente, então o projetista ele tem que aprender a ler. Tem que ler o manual de compartilhamento da concessionária. Vai fazer um projeto para a Celesc? Procura lá na Celesc, procura no site da Celesc o manual de compartilhamento de infraestrutura. Lá tem todas as regras do jogo. Cordoalha, vão do poste, ancoragem, está tudo lá. Tudo que você pode fazer está no manual de compartilhamento das concessionárias. O projeto de compartilhamento ele tem que ser assinado pela concessionária. Para assinar, algumas concessionárias obrigam a ser um engenheiro para emitir o atestado de responsabilidade técnica, que é o famoso ART. Então, algumas concessionárias obrigam que seja um engenheiro para assinar
e outras concessionárias aceitam cursos técnicos, então às vezes os técnicos que estão credenciados junto ao CREA, que conseguem emitir a ART, eles podem emitir também o projeto de compartilhamento, assinar pelo projeto de compartilhamento. De novo, muda de concessionária para concessionária, não adianta perguntar porque não tem uma resposta certa para isso. Curso, já comentei, não existe um curso por isso, né? Então você vai ter que juntar esse monte de informações e desenvolver na concessionária que você vai trabalhar. Inclusive, muitos projetistas não fazem para o Brasil inteiro. Eu conheço projetista que só faz para a Celesc, o outro só faz em São Paulo, e São Paulo ainda faz uma parte de São Paulo, outra parte não faz, porque são concessionárias diferentes, outra só faz para Energisa, enfim, muda muito para cada um, porque as regras são diferentes. Ferramentas. Bom, aqui a gente tem um problema. Nos outros tipos de projetos, eu deixei claro para você que você pode escolher qual ferramenta que você vai usar para fazer o projeto. AutoCAD, ferramenta paga, Google Earth, enfim, você escolhe qual ferramenta é melhor para você. Já no projeto de compartilhamento, aí é diferente. A concessionária, ou a grande maioria das concessionárias, elas te obrigam que o projeto tem que ser em DWG, tem que ser em AutoCAD, como esse projeto que eu separei aqui para a nossa aula, esse projeto aqui. Esse aqui é um projeto de compartilhamento desenvolvido em AutoCAD. É esse projeto que a concessionária vai analisar para aprovar ou para não aprovar. O que tem num projeto de compartilhamento? Vamos lá. Tudo aquilo que eu falei antes, né? Tem o cabo, essa linha vermelha, por exemplo, aqui é o cabo. Aqui está indicando que vai ter uma CTO nesse poste aqui. Esse cabo ele é ancorado, tem dois símbolos aqui que para esse projeto foi usada essa simbologia, que não é um padrão, mas aqui foi usada essa simbologia para indicar que nesse ponto é ancorado. Nesse ponto aqui não tem, então esse ponto é passagem. Então aqui, CTO, ancoragem, cabo. Próximo ponto, aqui a gente já tem mais coisas. Tem mais cabos e tem cordoalha também, ó. Tem um símbolo aqui indicando que a nossa fibra vai ser amarrada na cordoalha. Então tem um cabo que vem da esquerda e desce, tem outro cabo que está passando reto, tem dois inclusive que estão passando reto, e tem um cabo que vem da direita e desce também. Inclusive tem mais, no total aqui tem 4 cabos, tem 4 cabos passando e mais a cordoalha, e todos esses cabos estão amarrados aqui nessa cordoalha aqui. Então é isso que tem um projeto de compartilhamento. Rota, poste, ancoragem, suspensão e caixas. Bom, eu preciso avisar você sobre uma coisa muito importante. Sempre que a gente fala de um projeto, FTTH que vai respeitar todas as etapas de análise, projeto de compartilhamento, construção da rede, é um ciclo muito longo. É muito tempo para respeitar cada uma das etapas. E um grande vilão é o projeto de compartilhamento com a concessionária. Então isso, alguns provedores não fazem por isso também. Então a gente tem que ficar esperto a algumas coisas se você vai fazer o projeto de compartilhamento. Primeira coisa que você tem que ficar esperto, o engenheiro que vai fazer o projeto, ele tem que ter cadastrado já na base da concessionária para poder fazer o projeto. A aprovação do cadastro do engenheiro muitas vezes demora aí 30 dias. Então, vai fazer um projeto de compartilhamento, já procura um engenheiro e já verifica se ele está cadastrado. Se ele precisar se cadastrar ainda, tem 30 dias aí só para aprovar o cadastro dele. Depois disso, o provedor também tem que estar cadastrado junto à concessionária, que também demora esse prazo aí de 30 dias, muitas vezes, para liberar o cadastro do provedor. É só para dizer se o provedor está apto a submeter algum projeto ou não. Se você fizer o cadastro junto com o projeto pronto já for fazer o cadastro, vai demorar 30 dias primeiro para entrar o cadastro, para depois entrar o projeto. Então, vai tocando em paralelo para ganhar esse tempo. Vai fazer um projeto FTTH daqui a 3 meses, com compartilhamento com tudo? Cara, já procura um engenheiro agora, já faz o cadastro agora para ganhar tempo. Depois disso, tem um momento que o projeto de fato é entregue e ele é analisado. Essa etapa de análise eu já ouvi vários absurdos. 60 dias, 90 dias, 120 dias, já vi projetos com 180 dias para aprovação. E se você está indo pelo caminho certo,
O certo é você receber o ok da concessionária para depois começar a construção da rede. Primeiro o ok da concessionária. Então, fique atento aos tempos. Esse é o ponto. Fique atento aos tempos, porque você vai precisar de tempo para ter todos os OKs para construir a sua rede. Importante, pode ser que quando venha o retorno da concessionária você tem que alterar alguma coisa no projeto, alguma rota que não pode passar, algum lugar que segundo a concessionária todos os possíveis ocupantes já estão lá e você vai ter que fazer uma rota um pouquinho diferente e aí você vai ter que trocar no projeto de compartilhamento e vai ter que trocar no projeto FTTH. Você vai ter que dar 2 passos para trás para corrigir tudo e submeter de novo. Então, por isso que é importante não começar a construir antes de ter o ok da concessionária, para não precisar refazer a sua rede. Legal, falamos do projeto de compartilhamento, eu vou agora para a construção da rede. Construção da rede. A construção da rede, ela é uma coisa interessante porque existem várias etapas dentro do processo de construção da rede. E existem várias etapas e existem vários tipos de provedor, vários tipos de empresa e cada uma dessas empresas costuma fazer a construção da rede um pouquinho diferente. Isso muda também, para complicar um pouco a nossa vida, isso muda também se o projeto é pequeno e se o projeto for grande. Se o projeto for pequeno, poxa, a equipe vai lá ativar 4 caixas de atendimento e lançar um ramal. Isso é ligeirinho, dá para fazer todas as etapas em paralelo. Se a rede for grande, poxa, são 20 quilômetros de cabo de derivação, são 100 caixas de atendimento, aí a pegada é diferente. Aí às vezes é mais importante fazer cada uma das etapas por vez para ganhar velocidade. Imagina a equipe a semana inteira lançando fibra, semana inteira botando ferragem nos postes, semana inteira lançando fibra, semana inteira montando caixa. Então acaba ganhando em produtividade. Se a equipe tiver que faz as ferragens, volta, lança o cabo, volta, monta as caixas, volta, certifica a rede, volta e depois vai para a próxima rede, o projeto vai ficar amarrado. A gente vai perder muito tempo no lançamento da rede, na construção da rede. Então eu separei aqui uma sugestão de processo de construção, claro que você vai adaptar um pouquinho conforme a sua realidade. Então o que é a minha sugestão? O que é a minha sugestão? Primeiro, você definir etapas que têm um começo, meio e fim. E não sair fazendo de forma aleatória. Etapas com começo, meio e fim. Se você for parar para pensar, é bem semelhante ao processo de construção de uma casa. Marcar o terreno, fazer a base onde a casa vai ser construída, subir as paredes, depois fazer a laje, depois sobe para o segundo andar, depois faz outra laje e depois constrói o telhado. A gente não pode colocar o piso antes de colocar o telhado, antes de concluir a parte do telhado, antes de concluir a parte do acabamento. Eu não vou colocar janela na casa se eu não fiz ainda o meu telhado, o meu segundo piso. Então tem etapas que a gente tem que respeitar, porque tem uma sequência lógica, mas nada impede de fazer algumas coisas em paralelo. Então faz o comparativo com uma construção de uma casa que fica mais fácil de você encaixar as etapas. Então, sugestão, dividir todas as etapas com início, meio e fim. Para você começar uma coisa e terminar. Pode ser uma meta semanal. Poxa, essa semana nós vamos começar por aqui, no meio da semana a gente vai estar aqui, no final de semana a gente terminou isso aqui. Semana que vem é outra coisa, é outra briga. Senão a galera fica lançando cabo e não termina nunca a rede. Eu conheço provedor que lançou 80 quilômetros de cabo de derivação para depois começar a montar as caixas. E aí tem 2 problemas. Problema número 1, você vai demorar todo esse tempo para depois só começar a ativar cliente. Problema número 2, pode ser que você tenha algum problema de material, algum outro problema na rede, e aí você só vai descobrir depois que lançou os 80 km de cabo. Imagina se você recebeu um lote de bobina com uma fibra com problema. Já veio acontecer e o provedor tem que trocar toda a fibra. Imagina que a equipe que lançou o cabo, lançou torcendo o cabo, usando aquele esquema da bailarina que o pessoal às vezes usa para lançar o cabo já sai torcido, e aí quando você traciona, você torce a fibra, pode estragar os tubos luz e pode estragar a fibra também. Então imagina que o cabo está danificado e você só descobriu quando terminou tudo.
e agora você vai ter que refazer. Então, é importante início, meio, fim para você já ir validando, já está certo, aquilo está encerrado e vai para a próxima etapa. Então, quais são as etapas? Vamos lá. Anota aí as etapas, a minha sugestão de etapas. Primeira etapa é validação das rotas e dos materiais. É para você não perder tempo, você tem certeza qual vai ser a rota, quais materiais você precisa e que você tem aqueles materiais. Tá com tudo na mão para sair e para construir a rede. Não sei se já aconteceu de você ir para o campo para montar uma caixa, chega lá, faltou material, faltou o tubete para fazer a fusão. Volta alguém para buscar os tubetes. Vai lá, o tubete está aqui, legal, vamos fazer. Começa a fazer, faltou um maçarico para fechar a caixa, deixar a caixa selada para não entrar água. Volta alguém para buscar o maçarico. Legal, caixa pronta, vamos testar o sinal. Faltou o power meter, volta para buscar o power meter. Vamos lá, isso é perder tempo, é rasgar dinheiro. Então, perde um tempinho, valida a rota e valida os materiais para ver se você pode de fato fazer o lançamento ou se está faltando alguma coisa. Depois disso, você se deslocou lá para o trecho, para onde você vai fazer a instalação. Então a minha sugestão é você identificar quais são os pontos onde vai ser instalada alguma caixa e onde vai ter alguma possível reserva. Então você já identifica onde vai ter caixa e onde vai ter reserva. Depois que você fez isso, você pode lançar as ferragens. Começa a lançar as ferragens nos postes. Ó, aqui vai ser passagem, aqui vai ser ancorado, aqui vai ser ancorado, aqui vai ser passagem. E já começa a bater escada e colocar todas as ferragens. Depois que as ferragens estão prontas do trecho que você vai fazer o lançamento do cabo, agora sim você começa a lançar as possíveis cordoalhas. Antes de passar o cabo, você já tem que lançar onde você vai fazer possíveis cordoalhas. Tem as ferragens, tem as cordoalhas, legal, tá na hora de lançar o cabo propriamente dito. Agora você lança o cabo. Claro que se você tem uma equipe pequena para fazer um lançamento, o ideal é que você faça isso, vai seguindo essas etapas e você vai conseguir concluir toda uma etapa por dia. Você vai sair daquele local com as ferragens ok, com as cordoalhas ok, com o cabo tudo ok, tudo pronto. Se você tem uma equipe grande, eu já vi, e funciona muito bem, de uma equipe na frente lançando as ferragens e uma equipe um pouquinho mais atrás lançando os cabos. Eu já vi isso funcionar muito bem, inclusive. Você dividir isso para duas equipes, as duas equipes estão no mesmo local, no mesmo bairro, uma equipe está lá na frente e outra equipe está 4, 5, 6 postes para trás lançando o cabo e às vezes tem mais uma equipe fazendo a próxima etapa que é adequando o cabo. Deixando as reservas técnicas, deixando já tudo ancorado, tudo certinho, o cabo já tracionado, tudo pronto para a próxima etapa ainda, que é a etapa de montagem das caixas. Então olha só a ordem. Valida, identifica os pontos, lança as ferragens, faz as cordoalhas, lança o cabo, adequa o cabo, monta as caixas e o montar as caixas é o processo de sangria do cabo, é o processo de fazer as fusões e aí sim, caixa montada, fusões feitas, bota o power meter, pega o cálculo de potência e vê se está certo. Se você concluiu, lacrou a caixa, fechou a caixa e o sinal está certo, legal. Você certificou a rede, que é uma das etapas, é a validação do trabalho que você fez, do serviço que foi feito, se está ok ou se não está ok, através da certificação da rede. Olha só, eu disse que era um caminho longo, a gente ainda não terminou essa aula, tem mais um monte de conteúdo pela frente aqui ainda, tá? Então, você concluiu aí o processo de construção, seguindo essa linha de raciocínio, concluiu o processo de construção e validou através da certificação para saber se o que você fez está ok, está certo ou se tem algum tipo de problema. E agora a gente entra para uma etapa muito polêmica, tão polêmica quanto o projeto de compartilhamento, que é a certificação da rede. Quando eu falo polêmica, é porque as pessoas entendem, os técnicos entendem que é importante certificar a rede, é fundamental certificar a rede para ter certeza se tudo ficou ok. Só que é polêmica porque eu escuto muito, mas muito mesmo, a galera falar o seguinte: ah, Machado, mas eu não certifico porque eu não tenho OTDR, eu não posso comprar um OTDR. O dia que eu tiver um OTDR eu vou certificar minha rede. Eu escuto muito isso, muito, muito, muito mesmo. Isso é besteira. Isso é furada.
Muitas pessoas não certificam porque não tem o projeto e porque não quer certificar. Porque prefere sair ativando o cliente e se está funcionando, está tudo certo, do que validar para ter certeza que está ok. E quando eu falo que é besteira, eu falo pelo seguinte. Para fazer o cálculo de potência, você não tem que comprar nenhum material, você não tem que comprar nenhuma ferramenta. Você faz o cálculo de potência com uma calculadora, eu tenho certeza que você tem uma calculadora aí no seu celular, então você faz o cálculo de potência com a sua calculadora, você só não tem calculadora se não tiver um celular, e você faz o cálculo de potência num pedaço de papel e uma caneta. Você deve ter um papel e você deve ter uma caneta também. Então, fazendo o desenho da rede, você pode fazer o cálculo de potência. Fez o cálculo de potência, você precisa de uma ferramenta que eu tenho certeza que você também tem, que é o Power Meter. Todo mundo que vai trabalhar com rede FTTH tem um Power Meter. Ah, Machado, eu vou começar uma rede FTTH, não posso comprar um Power Meter. Bom, você vai começar uma rede FTTH, não pode comprar um Power Meter comum que custa R$200, R$250, melhor não fazer rede FTTH. Melhor não fazer, porque você vai precisar de um Power Meter. É uma ferramenta básica, é a ferramenta que diz que o sinal está com menos 20, menos 24, menos 17. E aí sim, cálculo de potência e Power Meter. Olha a minha Siri aqui me chamando. Cálculo de potência e o Power Meter. Agora você é capaz de certificar a rede pelo nível de potência. Certificar a rede por nível de potência é isso, você pegar o cálculo de potência, pegar o Power Meter, a potência bateu, bom, se a potência bateu, é bem provável que está tudo certinho. Potência não bateu, opa, se a potência já não bateu, tem problema, tem alguma coisa errada na rede. Uma fusão mal feita, uma atenuação da fibra, enfim, algo não está certo, um splitter com problema, enfim. Então, certifica a rede pelo menos pelo cálculo de potência e pelo nível de potência da rede. Se você já está um pouquinho mais na frente, o provedor já está um pouquinho melhor, já cresceu e você pôde comprar um OTDR, eu já tenho um OTDR, cara, legal, perfeito. Faça a certificação da rede com o OTDR. Muitos provedores só usam o OTDR para achar rompimento. Isso é bobagem. O OTDR é uma ferramenta incrível que você pode usar mais do que para procurar rompimento. Então, se você tem o OTDR, faça também o cálculo de potência, faça o projeto e certifique a rede através dos eventos da rede, que é o que o TDR faz. Ele mostra todos os eventos da rede e você certifica se está ok. Quando eu falo certifico, é porque você vai ter que analisar... Cadê a tela que eu tinha separado? Cadê? Você vai ter que analisar a sua rede, por exemplo, na tela que eu tenho para você, e aí você vai cruzar isso com o OTDR. Você vai olhar lá na sua rede onde você tem conexão, onde você tem fusão, qual é a distância que você tem da sua fibra, e aí o OTDR vai te dizer o seguinte, que em uma determinada distância teve uma atenuação de 10 dB. Aí você vai olhar no projeto, lá tem um splitter de 1 para 8, beleza, legal. Ele vai dizer que um determinado ponto atenuou 0,02. Boa, atenuou 0,02, legal. Lá tem uma fusão, tá tudo certo. O OTDR vai dizer que em 1 km atenuou 2 dB. Você vai olhar no projeto, 1 km 2 dB, não tem nada aqui, não deveria ter atenuado. Aí você vai verificar daqui a 1 km se tem alguma coisa lá causando essa atenuação, uma caixa, por exemplo, que não estava identificada, uma árvore que forçou uma fibra, enfim, aí você consegue validar se está certo ou não está certo conforme o projeto. Então, olha só, indiferente se você vai validar, vai certificar pelo nível de potência ou com o TDR, você precisa do projeto para validar se está certo conforme aquilo que foi projetado. Olha, por exemplo, essa tela de OTDR aí que está na tela para você. Tá? Isso aqui é um OTDR, uma tela que eu tirei num teste que eu fiz dentro do curso também de projetos, bem recente, inclusive, 17/7. E eu fiz uma determinada leitura. E o TDR me disse o seguinte, ele me disse que em um pouquinho mais de 1 km, ou em 1 km, em 1 km e 50 para ser mais exato, teve um reflexo de sinal, ou seja, ou é um problema ou é um conector, e eu tive uma atenuação, que é o evento número 4. Esse evento número 4, que é a minha atenuação, era uma atenuação de 13.092. Esse OTDR aqui é um OTDR bem moderno, então ele sugeriu que, poxa, tem uma grande atenuação de 13.2, é bem provável que tenha um splitter de 1 para 16. Legal.
E de fato, eu estava com a topologia em mãos, eu sabia que tinha um conector nesse ponto aqui, por isso esse reflexo de sinal. Esse reflexo de sinal ele foi um reflexo de 52 dB, a refletância foi de 52, está perfeita, está ótima. E eu tinha um splitter de fato de 1:16 que atenuava no máximo 13,5, atenuou 13,92, está dentro. Agora, se eu só olhasse o gráfico e eu tivesse um splitter de 1:8 atenuando 13, o OTDR ele ia achar que era um splitter de 1:8. Aliás, perdão, ele ia achar que era um splitter de 1:16, mas na prática pode ser que eu tivesse um splitter de 1:8. E aí o OTDR ia dizer que está ok, ia aparecer verdinho aqui, mas na verdade não está ok não. Então a gente precisa saber o que nós temos na rede. Distância, fusões, conectores, nível de sinal, o quanto é para atenuar, e aí sim a gente certifica com o OTDR da nossa rede, que é uma etapa importantíssima, muito importante, para a gente ter certeza que tudo foi feito conforme deveria ser feito. Uma coisa importante, pessoal, antes de abrir o chat aqui para tirar as dúvidas, na sequência agora a gente já vai abrir o chat, prepara a dúvida para eu colocar aqui no chat, mas uma coisa muito importante é que em cada uma das etapas do projeto, pode ser que a gente identifique algum problema, que a gente tenha que dar um passinho para trás, corrigir para retomar a nossa atividade. E na etapa que é mais comum acontecer isso, é na etapa de lançamento da rede, na etapa da construção da rede. Porque na etapa de construção da rede, pode ser que a equipe localizou um poste lá, que no projeto não dizia que tinha transformador, mas chegou na hora e tinha transformador. E aí o pessoal teve que botar a caixa um poste antes ou um poste depois. Pode ser que no projeto você não desenhou uma cordoalha, a equipe chegou lá, viu que o poste é muito baixo e achou melhor colocar uma cordoalha para a fibra ficar mais esticada. Ou ainda, um determinado trecho é bem na frente de um posto de gasolina, onde entram muitos caminhões e a equipe achou prudente colocar uma cordoalha para deixar o cabo mais esticadinho. Ou fez uma volta por outro caminho. Enfim, pode ser que tenha alguma alteração no projeto devido a alguma característica da infraestrutura do campo. Se isso acontecer, o projeto vai ficar desatualizado. E um projeto desatualizado não serve para nada. Então existe uma etapa muito importante que tem que acontecer durante todo o desenvolvimento da rede, que é uma coisa chamada as-built. O as-built, se a gente for traduzir ao pé da letra, significa como feito. Então, se tiver alguma coisa que precisa ser alterada no projeto por algum motivo XYZ, o certo é passar essa informação para o projetista e o projetista atualizar o projeto para deixar de fato conforme aquilo que foi construído. É muito comum a galera anotar, a galera de campo, anotar todas as alterações que precisaram fazer naquela semana e na sexta-feira passar essas alterações para a galera alterar no projeto. Senão, quando você terminar de construir a rede, e se você não fizer o as-built, o projeto não está mais igual ao que está no campo. E aí quando você tem um problema na rede, o que vai acontecer? Você vai olhar o projeto, vai para o campo, está diferente. Poxa, lá dizia que tinha 3 fibras na caixa de emenda, o cara chegou lá, abriu, a caixa de emenda tem 5 fibras. Aí você vai ligar para o provedor, cara, olha só, tem 5 fibras agora aqui ao invés de 13 e aquela fibra que era para usar está ocupada. O que eu faço? Aí vão te dizer o seguinte, não, cara, é que isso aí no ano passado a gente adicionou um outro cabo para atender um cliente corporativo e blá, 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 a história vai longe. Então é muito importante o as-built, que é você corrigir o projeto conforme o que precisou ser feito na vida real no campo, porque a gente sabe que por melhor que seja o projeto, por mais pensado que seja o projeto, pode ter alguma diferença quando vai para o campo. Pode ter algum imprevisto. Pode ter alguma modificação, mas o importante é trazer de volta para o projetista e documentar. Até para o projetista avaliar se aquela alteração pode impactar em alguma coisa no futuro ou não. Já aconteceu de eu receber uma alteração de projeto, que a galera tinha lançado o cabo, e aí eu vi que isso ia dar um problema, que eu não ia conseguir atender outra rede que estava mais adiante. Eu precisava que aquele cabo passasse ali. E aí a gente teve que pensar um pouquinho a mais, teve que fazer outras modificações para atender a demanda no futuro, porque, se eu não me engano, eu queria chegar num outro bairro, numa outra cidade, ou buscar um link, era alguma coisa assim. Isso já aconteceu várias vezes, na verdade. Então,
é importante, e muito importante o as-built aí, o como feito ou como construído. Beleza? Vamos pro chat então, galera. Agora é o momento que eu consigo dar atenção no chat aqui para o nosso Tira Dúvidas. O que eu acho muito legal do Tira Dúvidas é que às vezes eu vou ler a dúvida aqui para responder e alguém até já respondeu. Isso é perfeito, porque o que a gente está fazendo aqui é trocar experiências, né, do que já deu certo e do que deu errado, para a gente aprender com experiências, tá? Então, se eu responder alguma pergunta que já foi respondida, desculpa, mas tá tudo certo, a ideia é essa, tá? Bom, deixa eu voltar um pouquinho aqui para pegar as últimas, pelo menos, porque às vezes eu me passo aqui em alguma, tá? Se eu não responder a pergunta, vai lá, coloca de novo para que eu responda a pergunta hoje, tá? O Felipe comentou o seguinte, ó, fazer redes em cidade pequena é moleza, faz num bairro de São Paulo, com casa, condomínio de prédio, empresa, prédio, escritório, tudo na mesma quadra. Felipe, eu concordo perfeitamente contigo, perfeitamente mesmo. Quando a gente analisa uma área simples, pequena, que segue um padrão, é fácil fazer o projeto. Você vai replicando aquele padrão e talvez tenha alguma exceção, ok. Agora, quando pega uma área que tem prédio, que tem escritório, que tem condomínio de casa, condomínio de prédio, enfim, quando pega esse tipo de área, o projeto ele tem que ser maior. E quando eu falo maior, eu estou falando mais atenção, mais dedicação, mais detalhes. Aí a gente realmente tem que analisar. Poxa, tem 10 prédios aqui, alguém vai ter que mapear os 10 prédios, porque esse prédio tem 80 apartamentos, esse tem 10, esse tem 4, esse tem um bloco com 3 prédios que tem 80 cada prédio. Alguém vai ter que anotar isso para definir a taxa de penetração, para definir a quantidade de portas também. E depois começa a fazer o projeto. Por exemplo, vou dar um exemplo recente, tá? Eu estava fazendo uma área de um projeto de Olinda que acabou invadindo aquela área cheia de prédios de Olinda. Então, uma parte mais para trás daquela área eram casas, estava fácil. Quando o projeto chegou na área de prédios, eu tive que parar a minha análise, depender de um trabalho de campo para fazer um levantamento para depois continuar a minha análise. É isso. Então, um projeto, quando a gente vai desenvolver, a gente nunca tem uma resposta na ponta da língua. O projeto custa 1.000, 2.000, 10.000, 30.000. Por quê? Porque depende do tamanho do projeto e do grau de dificuldade do projeto, porque um projeto mais difícil vai demorar mais tempo. E é por isso que eu não sei responder quando a galera me pergunta assim, Machado, quanto cobrar por um projeto? Depende. Pode ser que para um projetista, ele pode cobrar, vamos lá, R$1.000 cada projeto e fazer 5 projetos no mês, porque para ele R$5.000 é muito dinheiro. Cobre todos os seus custos, ele trabalha sozinho, trabalha de casa e sobra dinheiro para ele. Pode ser que para outro projetista, o cara tenha que cobrar mais, porque são mais projetos, ele tem que falar com a concessionária, tem que baixar arquivo, tem que fazer conferência, tem que entregar, tem que plotar, tem que acompanhar a obra. E aí o custo vai ter que ser maior do projeto. Então a minha sugestão, caso alguém pergunte aqui o quanto cobrar por projeto, faz a planilha, monte os seus custos conforme aquilo que você vai entregar no seu projeto, pense no valor que você acha justo pelo aquilo que você está trabalhando, para você trabalhar por aquilo que você acredita, e aí sim você consegue montar uma proposta comercial e fazer projeto. Fez o primeiro projeto? Poxa, realmente sobrou alguma coisa? Legal, você continua nesse modelo. Fez o projeto e você precisa melhorar o valor porque acabou ficando no prejuízo? Corrige para o segundo. E aí você vai encontrar um valor aí que você acha certo para o seu projeto. Tá? O Cláudio perguntou o seguinte, Cláudio Freitas, não seria melhor pedir para os técnicos fazer a medição e depois enviar para o técnico da base fazer a comparação, evitando que o técnico omita informações corretas e sim a próximas? Cláudio, assim, depende de muita coisa, tá? Semana passada, a gente estava num momento bem legal aqui na Fiber School, a gente está regravando todos os cursos, né? Todos os cursos a gente está regravando. E aí eu já regravei o curso de projetos e semana passada foi o momento de regravar algumas externas do curso do técnico IoT, que é o técnico que faz a instalação de cliente, da CTO até o Wi-Fi da casa do cliente, até interligar os dispositivos multimídia do cliente. Isso é o técnico IoT, porque a internet ela não acaba na fibra ótica, né? Ela acaba no dispositivo do cliente. Mas enfim, fazendo essas externas, uma coisa muito legal que aconteceu e ficou muito claro, a gente já sabia disso, mas é legal a gente ver na prática, é que, infelizmente, nós, técnicos, projetistas, instaladores, enfim, nós somos remunerados por tempo.
E aí, ao mesmo tempo, a gente precisa entregar qualidade. Só que para entregar mais qualidade, eu preciso de mais tempo. Só que para ganhar mais, eu sou remunerado por produção. Então a gente fica nesse ciclo. Poxa, preciso produtividade, legal, baixa a qualidade. Quero qualidade, baixa a produtividade. Botou mais qualidade, baixou a produtividade, vou ganhar menos. Então a gente fica nisso. Poxa, faço mais, ganho mais, menos qualidade, retrabalho. Isso vale para todas as áreas do provedor. Para o projeto, para o lançamento, para a montagem de caixa, para ativação de cliente, para todas as áreas é assim. Então, essa questão do verificar, quanto mais verificar, melhor. Ah, não seria interessante verificar? Sim, seria. Eu concordo que seria. Só que um problema, entre aspas, é que a cada verificação você vai ter que saber que você vai usar mais tempo, você vai atingir um padrão de qualidade melhor, mas você vai baixar a sua produtividade. Então depende muito mesmo. E por isso que é comum numa equipe ter um cara que é o líder. Aquele cara, além de ser o líder e entender o processo como um todo, ele é um cara que vai fazer essa ponte de informações confiáveis, digamos assim. Ele é o cara responsável pela informação ser confiável. Então, às vezes a galera acha que o líder da equipe é aquele cara que passa o dia tomando café, passa o dia no campo no celular conversando com alguém, mandando mensagem, mandando áudio. Mas, na verdade, o papel dele é proporcionar para a equipe todas as informações para que elas façam a construção da rede, por exemplo, ou montagem das caixas, de forma produtiva e com qualidade ao mesmo tempo. O cara que está montando caixa, ele não tem que estar preocupado se ele tem todas as caixas para montar naquele dia. Ele tem que estar preocupado em montar a caixa com qualidade. E aí o líder, o cara tem que ter certeza que o material está certo, que as distâncias estão certas, que as fusões já estão no diagrama de emendas com nível de sinal. Ele é o responsável por isso. Então esse é o papel do líder. E aqui eu já respondo uma outra pergunta que é muito comum, Machado. O que eu preciso para ser um líder, para ser o coordenador? Cara, você precisa conhecer daquela tarefa, não fazer necessariamente, propriamente dito. Eu sou um cara que eu sei fazer fusão, eu já fiz muita fusão, mas eu não sou o cara mais rápido do mundo fazendo fusão e também não sou o melhor fazendo fusão, porque a minha atividade não é fazer fusão todos os dias. Então, o cara que monta a caixa e faz fusão todo dia, ele tem uma prática muito melhor que a minha, indiscutível mesmo. Só que um líder, um coordenador, ele tem que saber olhar para uma fusão, por exemplo, poxa, tá legal. Ele tem que olhar para a máquina e essa máquina aqui está muito suja, os eletrodos, está na hora de trocar os eletrodos. Essa máquina aqui está começando a ratear, tem que refazer essa fusão porque ficou uma bolha aqui dentro. Então, ele tem que conhecer sobre a atividade e, ao mesmo tempo, ele tem que saber gerenciar pessoas. Ele tem que saber ler projeto, conhecer os materiais, gerenciar pessoas e saber da atividade de cada um. Né? Isso é ser um líder, liderar pessoas para que as pessoas consigam exercer o seu trabalho com qualidade e com produtividade também. Olha que volta que eu dei nesse papo aí, hein? Pô, vamos lá. Walter Rodrigues, valor de postes muda conforme a quantidade que você pega? Muda, Walter, muda sim. O valor de aluguel por poste... Eu acho que as concessionárias, às vezes, elas acordam e pensam assim, poxa, agora a gente vai cobrar 10. Semana que vem vão cobrar 12 e depois a gente vai fazer por 8. Muda muito de provedor para provedor, concessionária para concessionária e quantidade também. Então essa informação, a melhor informação, muitas vezes ela está na mão do engenheiro. O que muitos engenheiros recomendam é, cara, faz o projeto, submete e aprova. Não chora por valor, aprova. Depois você entra em um outro momento questionando o valor. Que você, poxa, tá lá submetendo o projeto e já questionando o valor ao mesmo tempo, cara, vai demorar para aprovar o projeto. Daqui a pouco alguém torce o nariz para você, porque o projeto na concessionária não é aprovado por sistema, é aprovado por pessoas. Então talvez já vão torcer o nariz para você. Manda bala, faz o compartilhamento, verifica o valor que recebeu, negocia um tempo para começar a pagar, para você não começar a pagar desde que entra o projeto, mas primeiro o boleto vir para 60, para 90 dias pelo menos, e aí depois você negocia esse valor de aluguel e muda conforme a quantidade. O Samuel complementou aqui com a análise da concessionária 90 dias e que tem norma da ANEEL, da Anatel, blá blá blá, algumas ressalvas. Eu concordo, Samuel, mas assim, infelizmente, tendo normas ou não, as coisas atrasam, né? Infelizmente mesmo. O ideal é que todo mundo respeitasse exatamente as normas e que ninguém precisasse cobrar, né? Mas infelizmente não é isso
que acontece, né? Tanto que muitos engenheiros... Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que eu queira fazer um projeto de compartilhamento no Rio de Janeiro. Cara, para mim vai ser um pepino fazer um projeto de compartilhamento no Rio de Janeiro. Eu vou perder meses fazendo isso e o provedor vai perder meses também para construir a rede. Agora, se eu contratar um engenheiro que faz para o Rio de Janeiro, que seja um cara local, que tenha acesso à concessionária, ele vai fazer muito mais rápido do que eu. Não que ele vai fazer, não que ele vai burlar alguma coisa, mas é o fato de saber o padrão dos documentos, de ter algum contato, de saber quem cobrar, a quem recorrer. Tem engenheiro que submete projeto e já manda um e-mail questionando o tempo. Aí até os caras receberem o projeto e ler o e-mail, né, ele já vai adiantando lá a leitura porque ele recebeu o e-mail às vezes antes de ver que tinha recebido um projeto. Então o relacionamento com a concessionária é tudo. Por isso que eu digo, a gente não tem que brigar com a concessionária. Cara, submeter o projeto a gente tem que ser parceiro, tem que estar perto da concessionária, tem que ter relacionamento com a concessionária. Porque se você brigar com a concessionária, você não vai ter preço, vai demorar para aprovar projeto. Se a tesoura tiver que comer em algum trecho aí que não tem projeto, ela vai comer nesse trecho. Agora, se você é parceiro da concessionária, ela vai te avisar, ó Machado, cara, ó, aquele poste lá tu não me disse que ia utilizar, tu tá utilizando e aí eu vou ter que te cobrar mais por isso, vai ter que atualizar o projeto. Isso é parceria, tá? Então, concessionária realmente é isso aí, tá, galera? É isso aí mesmo. Bom, galera, para hoje é isso. Todo o material que a gente tinha preparado era uma aula bem pesada de projetos propriamente dito, sem fazer projeto. Eu queria que você entendesse todas as etapas de um projeto e quanto mais você focar em cada uma dessas etapas, melhor vai ficar o seu projeto. É aquele projeto à prova de futuro que se diz, né? Aquele projeto que a gente não precisa ficar refazendo ele a todo momento. Claro que você vai ter que adaptar conforme as suas etapas, ok, perfeito, é isso mesmo, se você entendeu isso, eu me dou por satisfeito sobre a importância de você adaptar conforme a sua realidade. E é isso mesmo, a ideia é que era passar um pouquinho de tudo que eu já vi sobre projeto para facilitar no seu dia a dia, sair daquele mundo só teórico, mas trazer com coisas reais que acontecem propriamente dito. Beleza? Valeu, galera. Obrigado a todo mundo que ficou até o final da nossa aula e a gente se vê na nossa próxima aula, a nossa próxima live.